Boa noite, a paz. Como Deus é maravilhoso, né? E como Ele fala a mesma língua nos nossos corações, né? Quando nós estamos juntas no mesmo propósito, né? O devocional que a Elce leu, isso tem tudo a ver com a reflexão que o Espírito Santo ministrou no meu coração. A oração que a Celita fez. Hoje, né? Exatamente. Sim, e tá aqui, anotado aqui. Só as referências aqui e o título da reflexão, depois eu vou te mostrar. E o que a Celita orou também, né? Faça a sua vontade, coloca as coisas, né? Cada coisa no seu devido lugar. Então, Deus é perfeito, Deus ele é maravilhoso e Deus quando ele quer falar, ele testifica nos nossos corações e é maravilhoso poder caminhar numa mesma visão, no mesmo propósito, né? Ainda que às vezes com pensamentos um pouco diferentes, mas quando Deus ele quer cumprir algo, ele coloca uma concordância, né, no nosso meio. Então ele fala de uma forma diferente a cada coração. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração e quando Deus muda o cenário e nos frustra. E quando nós oramos para Deus, pedimos algo para o Senhor, quando nós colocamos as nossas convicções, quando nós colocamos as nossas expectativas, quando o Espírito Santo, no meio das nossas orações, no meio do nosso clamor, ele fala aos nossos corações. Só que muitas vezes nós estamos com as expectativas daquilo que nós queremos que aconteça a 1 milhão por hora, como nós falamos, né? Na nossa terra. Então nós estamos ali, naquela movimentação, nós estamos ali, né, empenhados a preparar um cenário para que o Espírito Santo desça, para que o Senhor venha, para que a glória deles aconteça e para que as coisas se cumpram a maneira que nós cremos que ela tem que se cumprir. Só que quando no final disso, Deus ele diz não. E quando no final disso, parece que Deus coloca a mão no cenário e o que representa para nós é que esse cenário está uma bagunça. E muitas vezes nós até ousamos, né, a questionar Deus e falar assim, Deus, como é que pode o Senhor permitir essas coisas? Como que pode eu ter ouvido algo do Senhor, com a convicção que eu recebi o discernimento de Ti, e não ter acontecido aquilo que eu estava crendo que iria acontecer? Aquilo que era uma convicção, aquilo que era uma certeza absoluta de que o Senhor iria intervir, de que o Senhor iria entrar nessa causa, né? Isso independente das situações. Isso pode ser algo para toda uma nação, mas isso pode ser algo a respeito dos nossos problemas pessoais, daquilo que muitas vezes nós levamos para o Senhor, né? Então, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós nos achegamos a Deus com as nossas orações, com o nosso clamor, mas chegamos também a Deus com o desejo do nosso coração. Só que o que a palavra de Deus nos fala? Que o coração, ele é enganoso. Logo, o que eu preciso começar a aprender? Preciso aprender a clamar ao Senhor, a pedir para Deus aquilo que eu creio, que pode ser sim o melhor, mas no final da oração sempre trazer aquilo que a Celita trouxe. Cumpra a tua vontade. Né? Como a palavra de Deus nos fala no momento que Jesus estava para ser crucificado. Passa de mim esse cálice, se possível for, mas contudo, cumpra em mim a tua vontade. Ainda que eu tenha que ir para a cruz, ainda que aquilo que está acontecendo à minha volta pareça um cenário de caos, ainda que eu tenha que passar pelas lutas maiores que eu nunca imaginei que eu iria passar, mas contudo, Senhor, cumpre a tua vontade. Então, muitas vezes, o que nós precisamos cuidar é exatamente aquilo que a palavra de Deus fala no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 8 e 9. A palavra de Deus, ela diz assim, né? O Senhor falando para nós, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra,
também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Então, muitas vezes, nós cremos assim: Senhor, para que algo possa se cumprir, ou para que algo possa permanecer, eu preciso estar num ambiente onde o cenário vai ser propício para aquilo que eu estou vivendo. Ou seja, qual que é o nosso entendimento? Ambientes confortáveis. Para que eu possa conseguir proclamar a palavra do Senhor, é bom que eu esteja num ambiente confortável para proclamar. Para que eu possa levar a mensagem para que corações venham ser quebrantados e se convençam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que essas pessoas venham se arrepender dos seus pecados. Eu espero que seja num coração que onde a minha semente que eu vou lançar seja um coração de uma terra fértil. E tudo aquilo que Deus quer derramar através da minha vida, na vida dos lugares aonde eu vou passar, nas vidas por onde o Senhor vai me colocar para proclamar. Mas, e quando no meio do caminho se levanta pessoas que me afrontam? E se no meio do caminho se levantam pessoas que rejeitam? E se no meio do caminho se levanta a perseguição? E se no meio do caminho o cenário que eu estou vivendo é um cenário que representa ser um cenário de destruição? Só que o que a palavra de Deus fala? Que nós somos o sal da terra. A palavra de Deus nos fala que através de nós podemos fazer o quê? Gerar luz em meio à escuridão. Porque se nós carregamos a presença do Senhor, nós somos luz aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Quando nós somos mulheres que nós carregamos a marca de Jesus, essa marca de Jesus que nós carregamos, nós vamos levar essas marcas por onde nós passarmos. Ou seja, não importa o cenário, não importa o ambiente, não importa as pessoas que estão sobre aquele lugar. Não importa o tamanho do governo, não importa o tamanho da liderança, não importa. Eu preciso saber quem é o Deus que está comigo. Eu preciso saber o Deus que vai à minha frente. Eu preciso conseguir entender quem eu sou nele, o que ele é para mim, de onde eu vim e para onde eu vou voltar. A partir do momento que eu sei qual é o propósito que eu tenho para cumprir sobre essa terra, será que existe qualquer pessoa sobre essa terra, qualquer ambiente, qualquer situação que possa impedir aquilo que Deus quer realizar através da minha vida? Então, muitas vezes, é no cenário mais difícil, é no meio da multidão que mais persegue, que mais rejeita, é no meio da multidão que mais afronta. É nesse lugar que Deus mostra a glória dele. É nesse lugar que todos se calam para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora, o que nós precisamos aprender diante das adversidades que nós passamos? Nós precisamos aprender a dar uma ordem para a nossa alma, a dar uma ordem para os nossos medos e dizer assim, que mesmo com medo, nós vamos continuar prosseguindo. Que mesmo que ainda o Senhor chegue a uma altura das nossas orações, daquilo que nós pedimos a Deus e nos diga não, nós precisamos conseguir entender que esse não que o Senhor diz para nós pode ser algo, talvez, que nós não estávamos esperando. Mas se a palavra de Deus fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, que tudo aquilo que acontece sobre essa terra tem um tempo determinado, e para tudo que acontece sobre essa terra existe um propósito debaixo do céu. Então nós precisamos conseguir entender que independente das adversidades que nós passamos, independente do cenário que nós vivemos, independente dos dias maus, independente das lágrimas que nós derramamos nos tempos de sofrimento, mas nós precisamos conseguir entender que Deus, ele está conosco no meio do campo de batalha. E nós precisamos entender que nós estamos sobre essa terra, plantados nessa terra,
como guerreiras que Deus quer nos levantar. E nós precisamos aprender a usar a nossa armadura, nós precisamos aprender a usar a nossa espada. E o que vem ser tudo isso? A palavra de Deus, o jejum, a oração, o clamor, o nosso culto a Deus, o nosso secreto com o Pai. Todas essas coisas são as armas, são as ferramentas que o Senhor nos entrega para que nós possamos pisar o nosso pé no campo de batalha, sabendo guerrear, bem preparado da maneira que tem que ser. Muitas vezes, no meio de um cenário difícil, parece que é difícil conseguir vencer o medo. Só que o que nós temos que... O que nós precisamos conseguir entender? Que a palavra de Deus nos fala: não fui eu que te ordenei, sede forte e corajoso. Lá em Josué, a palavra de Deus fala isso. Se ele nos ordenou, é porque ele está conosco. Deus, ele não entrega algo para que nós venhamos a cumprir, joga na nossa mão e se vira você. Deus, ele não faz isso. Deus, ele entrega nas nossas mãos aquilo que nós temos que fazer. E ele diz assim: ei, eu vou com você para o campo de batalha. Eu vou te ensinar a guerrear da maneira que você tem que guerrear. Eu vou te entregar nas tuas mãos as armas, as ferramentas necessárias que você precisa para poder colocar o pé no campo de batalha e continuar prosseguindo rumo ao alvo. E qual é o nosso alvo? É esse mundo? Não. O nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é a salvação. O nosso alvo é continuar proclamando o amor de Deus por onde nós passarmos, para levar o máximo de pessoas possíveis ao arrependimento e à conversão. Então, o que nós temos que aprender é não nos deixar intimidar pelo cenário que nós estamos vivendo, seja onde nós estivermos. Até mesmo nós que estamos aqui na Europa. Todas as coisas aqui que nós sabemos que na França é permitido e outras que não são, nós estamos vivas sobre essa terra. Nós estamos vivendo, estamos sobrevivendo dia após dia. Nós estamos proclamando a palavra de Deus, nós estamos falando do amor de Jesus. Nada pode impedir as marcas de Cristo que nós carregamos. Nada. Ninguém pode arrancar isso de nós, ninguém pode tirar isso de nós. Ainda que nós venhamos a perder tudo sobre essa terra, mas as marcas de Cristo que nós carregamos, a palavra de Deus que nós carregamos dentro da nossa boca, dentro do nosso coração, na proclamação da nossa palavra, isso ninguém pode tirar de nós. Então, a reflexão que o Espírito Santo ministrou no meu coração, em meio a esse turbilhão de coisas que está acontecendo lá no Brasil, mas dentro disso o Espírito Santo não ministrou só sobre essa situação, mas isso é uma guerra, muitas vezes, que nós vivemos em todo o tempo com outras coisas dentro das nossas vidas. Muitas vezes são guerras contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade, contra muitas vezes falhas que nós precisamos ser transformadas. Muitas vezes são guerras que passamos com outras pessoas que precisamos vencer tudo isso, né? E o que nós precisamos entender? Muitas vezes, quanto mais pressionadas nós somos, quanto mais esmagadas nós somos, quanto mais o ambiente parece ser algo assim que é para a morte, mas é muitas vezes nesse momento que nós nos revelamos quem verdadeiramente nós somos em Deus. Porque todas as vezes que a pressão vem sobre as nossas vidas, é na nossa reação a essas pressões que vai revelar quem nós somos nele. Então, será que nesse momento nós vamos, nos deixar abalar por tudo aquilo que está acontecendo e muitas vezes por aquilo que nós estamos passando? Às vezes nas nossas casas, ou no nosso trabalho, ou com um familiar, ou com um amigo, ou dentro da congregação, seja onde for. Será que nós vamos permitir com que as dores, os sofrimentos, as frustrações, muitas vezes, frustrações das quais nós criamos expectativas em Deus, de coisas que Deus não disse que Ele iria fazer, né? Deus, ele tem compromisso com aquilo que Ele entrega para nós. Aquilo que Deus diz assim para nós, eu vou fazer, Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele vai fazer. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Agora, se nós achamos que nós entendemos que Deus falou, achamos que nós entendemos que Deus prometeu, achamos que nós entendemos que era isso e não se cumpriu, Deus, ele não tem compromisso com isso.
Porque foi algo que nós muitas vezes criamos expectativas em cima do Senhor, daquilo que é a nossa vontade, daquilo que nós achamos que é o melhor para as nossas vidas, para a nossa família, ou dentro do nosso trabalho, ou dentro da nossa congregação, ou seja, no meio de uma situação como está acontecendo lá no Brasil. Mas o que nós precisamos entender? Deus, ele não perde o controle. Deus, ele está onde ele sempre esteve e onde ele sempre estará, no controle de todas as coisas. O que nós precisamos entender é que é independente das adversidades que nós passamos. Se nós soubermos quem nós somos e quem é o nosso Pai, nada pode abalar e nada pode impedir aquilo que Deus tem para cumprir nas nossas vidas e aquilo que Deus tem para cumprir através das nossas vidas. Amém? E eu quero encerrar essa reflexão lá no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 42, a palavra diz assim: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, aconteça o que acontecer sobre as nossas vidas, passe as dores que nós tivermos que passar, passe os dias maus que nós tivemos que passar, passe as perseguições que nós tenhamos que passar, passe os esmagamentos, as pressões, os levantes, as situações, as lágrimas que nós derramamos, não importa. Todas essas coisas são lugar de passagem sobre as nossas vidas. Não é uma condição definitiva sobre as nossas vidas. Todo o cenário, até o cenário que Deus permite, são lugares de passagem que vai nos ensinar algo a respeito daquilo que nós estamos vivendo. Mas não é permanente. A única coisa que é permanente sobre as nossas vidas é que se nós permanecermos até o fim, nós veremos a glória do Senhor. A única coisa que é permanente nas nossas vidas é a eternidade lá na glória que nos espera quando nós encerrarmos a nossa missão, completarmos a carreira sobre essa terra, guardando a nossa fé e cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir. É a eternidade. Fora isso, nada é definitivo sobre essa terra. E é isso que nós precisamos começar a buscar, a entender no Espírito. Amém? Então, essa é a reflexão que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Amém?